Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje, após nós passarmos por 3 lições, onde tivemos como principal objeto de estudo o corpo humano, estaremos iniciando uma série de 5 lições sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Estaremos estudando a sede das nossas emoções, vontades e pensamentos, que é integrante da parte imaterial do homem, distinta do espírito, mas inseparável dele. Nós sabemos que existe, segundo a palavra de Deus, um ponto de divisão entre a alma e o espírito. Entretanto, a única que pode prescrutá-lo, que pode atingir esse ponto de divisão, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E o texto áureo da nossa lição, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui são palavras de Jesus, não é verdade? Que logo de início já denota para nós que o homem ele é sim constituído de uma parte material e imaterial, a espiritual. A material pode ser atingida pelo próprio homem, né? Como aqui Jesus ele fala, existem aqueles que podem matar o corpo, mas a alma somente Deus pode tratar. E na decorrer da lição, no tópico 2, nós vamos trabalhar mais algumas verdades, daqui das palavras de Jesus, aqui de Mateus capítulo 10, versículo 28. E a verdade prática da lição diz assim: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. E a palavra-chave da lição é alma. E eu gostaria de apresentar aí na tela um ponto de subsídio aqui da lição, ampliando o conhecimento, que vai falar do aspecto do ser humano, se tratando aqui da alma. E aí vai dizer assim: a alma, do hebraico nefesh e do grego psique, ou psiche, frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta da união de corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio. Juntamente com o espírito humano, a alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. A alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo é usado, às vezes, como sinônimo de pessoa. E o texto bíblico em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, capítulo 2, versículo 15 ao 17, e Mateus capítulo 10, versículo 28. O primeiro tópico da lição vai falar sobre os atributos da alma. E o subtópico 1 vai nos convidar a retornarmos à narrativa do Gênesis. E quando nós olhamos ali para a narrativa do Gênesis, nós vamos ver que a parte imaterial do homem é a que mais o diferencia dos animais. Afinal, o homem é um ser pessoal, com autoconsciência e autodeterminação. Só para nós recapitularmos, quando nós olhamos o homem, em primeiro momento, nós vemos que ele é composto de 2 elementos, um material e um imaterial. Ao elemento material nós chamamos de corpo, e ao elemento imaterial nós chamamos de alma e espírito. Esta parte imaterial do homem torna-o uma personalidade espiritual. E nessa condição
que a ele, o homem, foi imposta pelo Criador, ele difere e muito dos outros seres criados, no caso aí dos animais. E aí no caso da alma, nós vamos lembrar, porque isso foi assunto da primeira lição, que a alma é o resultado da junção entre o espírito e o corpo, né? Como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a alma é resultado do fôlego, né, do espírito, né, com o corpo. Essa junção teve como resultado, né, alma vivente, né, do hebraico nefesh hayah, ser vivente. O homem então se levanta como um ser pessoal, como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, dotado de inteligência, consciência própria, que geralmente é apontada como um dos poderes essenciais da personalidade, com o poder de conhecer-se em suas relações com as coisas ou outros seres. A alma humana, ou a psique, ela é a sede da autoconsciência e a autodeterminação no ser humano. O homem é um ser livre, com poder de determinação própria, capacidade de escolha, decidir sobre algo de forma racional, ir lá e realizar. É claro que Deus é o único ser perfeitamente livre no universo. Ele se determina de forma completa, né, e plena. Já no homem, essa determinação, ela em muitos casos não é e não pode ser absoluta, mas a sua liberdade, mesmo que limitada, ela é real. Os seres inferiores possuem sensibilidade e afeição instintivas. O homem também tem instintos, mas os seus instintos são racionalmente controlados. A sua atividade, ela é, em parte, pelo menos, deliberadamente determinada. E todas essas habilidades, capacidades, provêm da alma, que capacitou, né, Adão a dar nomes aos animais, e que, por causa da função afetiva que a alma tem no homem, né, Deus ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só, né? Far-lhe-ei uma ajudadora, né, uma adjuntora, que esteja como diante dele. E aqui no subtópico 2 nós temos entre o espírito e o corpo. E aqui nós vamos ver que entre o espírito e o corpo está a alma, que é a personalidade ou distintivo pessoal do homem. Os seus principais atributos são emoção ou sentimento, volição ou vontade, razão ou intelecto. E aí nós vamos começar pelo intelecto, né? A razão, que é onde está a mente, que é o que capacita o homem pensar, raciocinar e compreender. É o que permite o ser humano aprender, lembrar e desenvolver conhecimento, né? Então, na parte do intelecto, né, onde está a mente, a razão. E aí você tem as emoções ou sentimento, que são as reações afetivas, né, como alegria, tristeza, amor, medo, e compaixão, que revelam, a sensibilidade da alma diante das experiências da vida. E aí você tem a vontade ou volição, que é o poder de escolher, de decidir, tornar o ser humano responsável, por suas ações, escolhas morais. Então, é a vontade, né? O homem tem vontade, vai
toma a decisão, faz, então ele é responsável pela sua escolha, né? Norteada pela sua vontade de realizar determinada coisa. E aí ele é responsável por essa escolha. Para obter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Porque nós vamos lembrar, né, que é através do Espírito que o homem se conecta a Deus. O Espírito ele é receptivo ao Espírito Santo. Nós vamos lembrar lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, que Paulo vai dizer que o mesmo Espírito, falando do Espírito de Deus, falando do Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A alma ela entende, a partir da comunhão que ela obtém com Deus através do Espírito, de quem ela é diante de Deus. O homem toma essa consciência de quem ele é diante de Deus. E para se comunicar com o próximo, a alma ela se utiliza do corpo. O veículo para isso é o corpo, através dos órgãos sensoriais, como boca, pele, ouvido, olhos, nariz. São os meios pelos quais a alma, através do corpo, ela toma conhecimento, se comunica, com o mundo à sua volta. Então a alma ela se posiciona de forma intermediária, ou melhor, ela tem uma função intermediária entre o espírito e o corpo. Para se conectar a Deus é através do espírito. Para se conectar com o mundo ao seu redor, se relacionar com as outras pessoas, e interagir aí com o mundo físico, em geral, inclusive os animais, ela se utiliza do corpo. E seguindo aqui, no subtópico 3, nós temos alma abatida. Aqui nesse tópico, o comentarista ele vai pontuar que os afetos da alma em relação a Deus são vistos nas poesias dos salmos, dos saltérios. E aí ele vai trazer alguns exemplos aqui, começando pelo Salmo 42, verso 1 e 2, que diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então a gente percebe aqui que o salmista está com a alma abatida, entristecida, rogando novamente servir diante da presença de Deus no templo. E é tanto que aqui no versículo 5 ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então a gente vê aqui o salmista, o abatimento da alma do salmista, buscando de novo estar servindo, na presença de Deus, anelando pela presença de Deus. E aí então nós vamos ver esses exemplos de abatimento da alma, de entristecimento da alma nos Salmos. E aí na sequência nós temos o Salmo 84, versículo 2, e o Salmo 51. O Salmo 51, como bem sabemos, é onde está registrado a contrição do rei Davi, quando teve o seu pecado, aquele pecado com Batseba revelado pelo profeta Natã, que além de revelar, o confrontou, e lhe deu também a sentença, ele iria alcançar o perdão, como nós bem sabemos, mas houve a sentença, as consequências ele teria que arcar, E aí nós vamos ver nesse salmo a humilhação de Davi diante de Deus, mostrando ali uma alma abatida. Uma coisa que é interessante é que nesses salmos não se tem a palavra alma, não se tem a palavra alma, não aparece a palavra alma nesse salmo, aparece a palavra coração e espírito.
E aí nós vamos lembrar daquilo que nós falamos na lição de número 1, que principalmente no Antigo Testamento, a palavra coração, ela era sempre, frequentemente mencionada como sinônimo de alma, né? Como a sede dos pensamentos, das emoções, né? E é tanto que quando chega ali no verso 10, nós vamos ver Davi pedir a Deus um coração puro, né? Fazendo aqui, na verdade, alusão à alma, né? E pedindo para que Deus purifique os seus pensamentos. Quando ele pede um coração puro, é pedindo a Deus que o purifique os seus pensamentos. Por quê? Davi tinha desejado Batseba, se deitou com ela, tramou a morte de Urias, né? Maquinou, né? A morte de Urias, né? E o que realmente, de fato, aconteceu, né? Ele maquinou, planejou e mandou executar, e realmente Urias morreu na batalha. Todos nós conhecemos a história. Então, e estava vivendo ali. Até que ele é confrontado pelo profeta Natan, né? E o seu pecado vai vindo à tona e ele se humilha. Então ele pede para que Deus purifique, dá um coração puro, ou seja, purifique os seus pensamentos, a sua alma. E a gente vê que ele pede que lhe renove um espírito reto. Por quê? Quando ele pede aqui para que Deus lhe renove o espírito, pelo fato do espírito estar entristecido por causa do pecado, né? A gente vai lembrar que o espírito humano é onde o homem ele tem a comunhão com Deus, né? É onde ele se conecta com Deus, né? Nós estamos sempre falando isso aqui, nesse trimestre nós estamos reiterando, aprendendo isso aqui, né? Que é no espírito que o homem ele mantém essa comunhão com Deus. Então, por causa do pecado, o espírito está entristecido, porque perdeu a comunhão com Deus, né? E aí ele pede que renove nele um espírito reto, né? Anelando para que o retorno da comunhão com Deus, né? Ele anelando pelo retorno à comunhão com Deus. Então, esses são os pontos que são importantes a serem analisados aqui no Salmo 51, que tem a ver com o nosso assunto, né? Da alma, e aqui a gente vê também o papel do Espírito também ser reintegrado. E aqui no tópico 2 da lição nós temos a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. O subtópico 1 vai tratar da distinção de substâncias. E aqui nesse tópico, o comentarista ele vai trazer em tela novamente a passagem de Mateus capítulo 10, versículo 28. Né? Aqui inclusive é o nosso texto áureo, né? Quando Jesus ele diz assim: e não temas os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui, alguns pontos aqui nós podemos acentuar, né? Inclusive, o comentarista ele vai afirmar que essa passagem é um excelente aprofundamento, né, para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. E por quê? Porque aqui tem profundas verdades, né, espirituais reveladas por Jesus, a respeito da nossa psique, ou da nossa alma, que no hebraico é nefesh. E primeiro porque as palavras de Jesus ela nos mostram com clareza a diferença entre o homem interior, né, que é designado aqui como alma, com essa parte
imaterial, a psique, a substância intangível, né, imperecível, com o homem exterior, né, com o elemento material, que é o corpo, né, do grego soma, que é tangível e perecível, né, mostrando que esses dois elementos, material e imaterial, que constituem o homem, se separam na morte. Há separação entre eles. Né? Na morte, há a separação entre o corpo, né, a parte material, da parte imaterial. Né? A parte material composta aí da alma e do espírito. E aqui a gente aproveita para falar o seguinte, que o espírito e a alma, eles são inseparáveis. Eles têm função distintas, né? Eles têm função distintas. Há um ponto de divisão entre essas duas substâncias, porque Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus afirma isso, né? Que há esse ponto de divisão, né, entre a alma e espírito, e somente a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que pode perscrutar e penetrar nesse ponto de divisão, mas a alma e o espírito, eles são inseparáveis. Né? Quando a gente lê lá Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, aqui é espírito e alma. É espiritual e alma. Quando o homem ele morre, o corpo ele retorna para o pó, né? Para a terra, porque é pó. E o espírito, juntamente com a alma, retorna para Deus. Aqui não é essa ideia, né, que o corpo ele volta para a terra, né, para o pó. A alma vai para um lugar intermediário. E o espírito é que volta para Deus? Não é bíblica. Aqui, tanto a alma como o espírito, eles voltam para o controle de Deus, que vai dar o destino final. Se morte eterna, se vida eterna. Mas a separação que há é da parte do elemento material do homem, que é o corpo, do imaterial, que é o espírito e alma, que de forma inseparável retornam para Deus. Segundo, e aí a gente já entra no subtópico 2, né? Aqui, falando sobre a imaterialidade e a responsabilidade pessoal, nós vamos ver que ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus também, né, diferencia, ou seja, ele faz uma diferenciação entre o poder dos homens e o de Deus, né, em relação à alma humana, né? Pois o homem ele nada pode fazer contra a alma humana. Nada pode fazer contra a alma humana. Ele pode sim matar o corpo, né? Mas nada pode fazer contra a alma humana. Quem pode tratá-la é somente Deus, que pode fazer, né, perecer tanto a alma como o corpo no inferno. Um detalhe aqui sobre essa expressão perecer. Né? Alguns estudiosos eles falam que não é a melhor tradução. Né? Por quê? Porque o que é perecer? Né? Dá uma ideia de término. E nós sabemos que, em relação à alma, não é isso que vai acontecer, né? Mesmo a alma daqueles que não foram redimidos, dos que morreram sem Cristo, os ímpios, ela está condenada à morte eterna, mas ela não será aniquilada, porque a preocupação aqui
da maioria dos estudiosos, e nós aqui fazemos coro com ele, é que esse perecer leve ao entendimento de que vai ser aniquilada. A alma será aniquilada. E não é isso que vai acontecer. Não é isso que a palavra de Deus ela nos mostra, né? Há um sofrimento eterno. Então, a melhor tradução aqui é que a alma ela será condenada. O melhor entendimento aqui se fala de condenação eterna. Né? O inferno aqui é o Guiena, é o destino final daqueles que morreram sem Cristo, depois de todo o julgamento, né? No trono branco, como nós bem sabemos, julgamento final, juízo final, e passarem pelo juízo final, então terá um destino eterno, né? Que será a morte eterna. Então, esse perecer aqui não pode ser tomado para uma defesa do aniquilacionismo, né? Não pode se defender isso, porque não é isso que a palavra de Deus prega, né? Não é isso. Quando se fala de morte eterna, a gente precisa saber que está se falando de separação eterna de Deus. Morte, separação eterna de Deus, né? Que é o destino final, né, daqueles que rejeitaram a Cristo, né? Lembrando que o momento de decidir, né? Aqui eu aproveito para falar isso, o momento que você tem, que você, que todos nós temos para decidir onde passaremos a eternidade é agora, enquanto estamos vivos, é aqui, nesse momento, né? Estamos vivos, ouvindo a palavra de Deus. Quando você escuta, né, o Evangelho, é o momento que você toma a sua decisão, o Espírito Santo toca no seu coração e é o momento que você toma a decisão, se você quer passar a eternidade ao lado de Jesus, ao lado de Deus ou longe dele. E aí, meu irmão, pode ter certeza que o melhor é quando nós nos decidimos ao lado de Cristo, viu? Então, aqui, para a gente entender, essa ideia de que do aniquilacionismo não é bíblica, não é bíblica. Então, quando Jesus fala isso, ele fala que o único que tem poder sobre a alma humana é Deus. E aí leva para uma outra reflexão sobre a imortalidade da alma humana. A diferença entre a imortalidade da alma humana e a imortalidade divina. Porque a alma humana ela não é imortal na acepção da palavra, como Deus é. Como assim, Gilmar? Como é que você está falando isso? Por exemplo, quando Jesus fala aqui, né, que não tema, né, aquele que pode, ele diz assim, vamos voltar aqui, e não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma, né? Temei antes aquele que pode fazer perecer, né, no inferno a alma e o corpo, que é Deus. Então, por que, baseado aqui nesse versículo, há uma diferenciação entre a imortalidade divina e a imortalidade da alma? Porque a alma humana, ela não é imortal na acepção da palavra, porque dentro da existência humana, do ponto de vista humano, não há ninguém, é bem verdade, que possa destruir, né, a alma. Não há nenhum ser humano consegue fazer isso. Mas quando a gente amplia isso para o universo da existência, de modo geral,
há um que, se assim quiser, pode fazê-lo, que é Deus. Ele não vai fazer, mas se ele bem quiser, ele pode sim destruir a alma. Porque se foi ele que a criou. Agora, quando a gente olha para Deus, quem pode destruí-lo? Percebe? Então há essa diferença, né, entre a imortalidade humana e a imortalidade divina. Deus, ele é imortal na acepção da palavra, a alma humana não. Porque há um que, se quiser, pode destruir, que é Deus. Mas quem pode destruir Deus? Então tem esse ponto, né, de reflexão, que é interessante também para a gente refletir. Então, nesse sentido, e do ponto de vista teológico, a imortalidade humana não é estrita. A de Deus é. E aí a gente compreende melhor, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que está escrito assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Mas seguindo aqui, quando Jesus ele faz essa afirmação sobre o perecimento da alma e do corpo no inferno, ele refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Por exemplo, o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a realidade da existência da alma consciente após a morte, negando a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo, o que vai de encontro ao relato feito pelo próprio Jesus sobre o rico e Lázaro, que está registrado lá em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Com isso, esse pensamento marxista, ele desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal, mantendo assim os seus adeptos no caminho da condenação. E aqui chegamos no subtópico 3, onde nós iremos falar sobre materialismo e teologia. E aqui, dando continuidade ao que nós já estamos tratando, à medida que vai avançando na política secular, a visão antropológica materialista, ela se infiltra e molda também teologias, alterando e muito as concepções do entendimento do que é a missão da igreja, mexendo com a ortopraxia, a prática correta a ser adotada pelos seguidores de Jesus, e dessa forma distorcendo o que é principalmente a missão da igreja. Nós sabemos que o materialismo é a crença de que toda a realidade ela é material, de que não existe entidades espirituais, nem alma, nem Deus. Então, para a visão materialista, a religião, especificamente o cristianismo, é desnecessário. Essa ideia, essa crença de que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo para poder obter a salvação da sua alma, isso é desnecessário para a visão materialista. Haja vista não haver uma outra realidade senão essa que nós vemos. Eles não creem numa outra realidade, numa realidade espiritual. Eles não veem, portanto, não veem a necessidade de uma preocupação da salvação da sua alma. Eles são céticos em relação a isso. É um pensamento bastante alinhado com a ideia marxista, que rejeita a fé como a parte imaterial do ser humano. Karl Marx também entendia que
não havia vida após a morte, ele não cria em vida após a morte, né? Haja vista seu pensamento ser fundamentado no materialismo e no ateísmo, né? É por isso que ele afirmava que a religião era o ópio do povo, era na verdade um entorpecente, uma droga, que servia para poder amenizar o sofrimento, né? Para o povo se conformar com as desigualdades sociais, com a opressão, que era imposta, né, sobre eles, dos opressores, né, porque eles tinham que suportar isso, porque numa vida futura, né, numa vida vindoura, eles seriam recompensados. Então a religião, na ideia marxista, serve para isso, para drogar o povo, para deixar o povo entorpecido, né, e aguentar ali o sofrimento, toda essa desigualdade. É o ópio do povo. Essa na verdade, né, a pregação marxista. Porque eles não creem na questão espiritual, não creem em alma, não creem na necessidade de salvação de alma, são céticos, são ateus. E aí nós vamos ver que o comentarista da lição ele vai citar a teologia da libertação, que surgiu aí na década de 60, 1960, na América Latina, e muito influenciada pela antropologia materialista, pelo marxismo, e que se concentra em fatores políticos, sociais, econômicos, interpreta a fé com base na pobreza, e na opressão, e defende uma luta ativa, né, por justiça social. Porque para essa teologia, que tem sua origem católica, né, a salvação ela não é mais espiritual, mais física. Seus adeptos defendem que aqueles que são oprimidos pela pobreza, eles devem, para se libertar dos supostos causadores dessa opressão e da miséria, eles devem se unir e lutar. Então veja que eles bebem, né, da água do marxismo. E aí ele vai falar também da teologia da missão integral, que tem origem protestante, que também se alimenta de concepções sociais, econômicas e políticas, comum também ao marxismo, né? Então a gente vê que essas duas teologias, elas bebem dessa água marxista, né? Entrando aí em conflito com a doutrina, a sã doutrina, né? Com aquilo que a palavra de Deus ela prega, né? Porque elas defendem, na verdade, as lutas de classes, as lutas de classes. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? A igreja tem o seu papel social na questão de atender as necessidades naquilo que é necessário, que ela pode fazer, mas a principal missão da igreja é tratar das almas das pessoas, como? Pregando o evangelho. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é essa, pregar o evangelho. Nós estudamos no trimestre passado acerca da igreja, né, de Jerusalém, e nós vimos que a igreja ela foi manifesta ao mundo com essa missão de pregar o evangelho, para que vidas se convertam, se preparem justamente para a eternidade, porque esse mundo é passageiro. Nós não estamos falando aqui que naquilo que é de direito deva ser reivindicado, mas não pelos viés que são defendidos por essas teologias, por essas visões marxistas. Não. Nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno e que as coisas irão cada vez de mal a pior,
né? E nós estamos aguardando, na verdade, a volta de Cristo, né? É a volta de Cristo. E a igreja, reitero, está aqui como representante de Deus na terra, né, com a missão de propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, e chegando aqui no último tópico da lição, no tópico 3 da lição, nós vamos falar sobre uma alma renovada e submissa a Deus, né? O comentarista aqui ele vai falar sobre, no subtópico 1, sobre edificação e saúde, né? A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Aqui ele vai, nesse subtópico 1, ele vai falar de como nós podemos cuidar da nossa alma, né? Quais são os meios que nós devemos adotar para cuidarmos da nossa alma. Primeiro, oração, né? Oração. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que inclusive está aqui na lição, ele fala que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas ansiedades, elas devem ser apresentadas a Deus através das súplicas, das orações e de ações de graça. E aí no versículo 7 ele vai dizer que o resultado disso é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em Cristo. E aí eu gostaria de ler também, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, né? É nesse mesmo capítulo, porque aqui eu vejo digamos assim, uma receita que nós devemos adotar para que a nossa alma ela tenha saúde espiritual contínua. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Depois do versículo 6 e 7, que foi que eu citei aqui, né? Que Paulo fala sobre apresentar nossas petições, as nossas ansiedades, nossas inquietudes a Deus, através das orações, a súplica com ações de graça, e aí ele fala no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas o mais interessante é o que ele fala aqui no versículo 8. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em outras traduções diz: seja isso que ocupe os seus pensamentos. Então aqui está um grande conselho, né, irmãos? Para nós, se nós quisermos manter a nossa alma saudável espiritualmente e dessa forma fortalecer o espírito, a nossa comunhão com Deus, adotemos isso, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, e aqui tem muito a ver com as pessoas que nos rodeiam. Quem são as pessoas com que nós nos relacionamos? A gente precisa ser seletivo nesse sentido, porque às vezes há muita conversação, há muitas conversas que não edificam, nos perturbam. Tem pessoas que trazem assuntos que só fazem trazer perturbações, e a gente precisa vigiar nesse sentido, buscar sempre alimentar a nossa alma, os nossos pensamentos, com as coisas que venham realmente nos edificar, com as coisas do céu, com as coisas que realmente venham
trazer, de uma certa forma, santificação para a nossa vida, né? Porque se nós quisermos estreitar a nossa comunhão com Deus, a gente precisa alimentar nossa alma com as coisas que venham realmente torná-la saudável espiritualmente de forma contínua. Então, é oração, meditação na palavra, meditação na palavra, principalmente nos dias de aflição que nós tivermos, orarmos ali, porque a oração é um estreitamento da nossa comunhão com Deus, é aquele momento realmente que nós sentimos a presença forte de Deus, e meditar, queridos, meditar nas promessas que o próprio Jesus ele fez para a sua igreja, para nós, e isso vai levar à purificação e à renovação contínua da nossa alma, E aí, na conclusão da lição, o comentarista ele vai falar o seguinte: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos. Olha aí, ocupando a nossa mente com a palavra de Deus, com conversas sadias, edificantes, estando em ambientes, tudo bem, não estou falando aqui de estar na igreja 24 horas, mas que você procure estar em ambientes que venham também, que sejam saudáveis, Estar com a sua família, com os amigos que realmente sejam companhias saudáveis, que evitem, que não leve você, e não me leve também, a sentimentos e desejos pecaminosos. E isso mantendo pura a sua alma, Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Interessante, Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, queridos, aí fica a conclusão dessa lição, que em suma busquemos uma comunhão mais estreita com Deus, alimentando a nossa alma com as coisas que venham edificá-la e santificá-la. Amém, queridos? Você quer passar a eternidade com Cristo, como eu também quero? Então, que nós venhamos atentar para os conselhos que estão sendo trazidos para a nossa lembrança, para que a gente venha relembrar durante esse trimestre, sobre a necessidade de nós mantermos santos, irrepreensíveis, tanto o nosso corpo como a nossa alma, que foi o assunto da lição de hoje, como também o nosso espírito. Tá bom, queridos? Esse foi mais um vídeo, o vídeo da lição de número 5. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos, deixa aí seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Se desejar aí, se inscreva, para que a gente possa continuar aqui na plataforma com esse projeto, tá bom? Que Deus abençoe a você, sua família, seu ministério. Fiquem com Deus e até a próxima lição.